Fala galera, quem tá aqui falando é o Dr. João Mendes. E eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Mas antes aqui de apresentar a nossa convidada, eu tenho uns recados muito importantes para vocês. Agora, nós não estamos apenas no Spotify e no YouTube, também estamos na Apple Podcasts e na Amazon Music. Tá? Vai lá no link da nossa bio, lá no Instagram, tem todos os links. Vou deixar aqui na descrição também. Fechou. Vou deixar aqui na descrição. Bom, você está no YouTube, continua no YouTube, mas se você preferir outra plataforma, vai lá. Além disso, aqui na descrição tem as inscrições para a formação em fisioterapia domiciliar avançada. Eu não sei se as inscrições estão abertas ou se você vai entrar na lista de espera. Clica lá para você ver o que está acontecendo. Eu não sei quando você está assistindo o vídeo. Vai lá para você poder entrar nessa próxima turma que nós teremos. E também temos outros produtos aqui ofertados em relação à fisioterapia. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas com quem estamos aqui hoje, doutor Ricardo Ambrosio? Hoje estamos com a doutora Ana Carolina Nascimento. Bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite e vir de São José dos Campos. Isso, vim de São José dos Campos. Pertinho, mas né, não podia deixar de vir. Obrigado pelo convite. Mas dependendo do horário que sai, já pega um trânsito ali no meio do caminho, né? É um pertinho que pode ficar calcular longe. um pouquinho, tem que calcular esse trajeto aí. Muito bom. Pô, vamos lá. Doutor João Mendes, certamente você, um indivíduo de redes sociais, sabe várias maneiras de se comunicar em rede social, né? E uma das maneiras que eu vejo que ela se comunica muito bem, além do trabalho que ela faz com questão de palmilha, questão de dor e todo esse processo, mas é orientar a possibilidade de exercícios para as pessoas, né? Eu sempre que eu vejo ela naquelas posições de cócoras e tudo mais, eu falo, caraca, velho. Ela vive de cócoras. Não, eu sempre falo, eu vou começar a fazer isso, cara. Vou tomar no banho, eu vou ficar uns 30 segundos assim no banho, tá ligado? Eu não sei se... Fecha aqui, Eric, não sei se você consegue ver, ó. Mas tem alguns dos vídeos aqui, já pode ver alguns posicionamentos. A gente manda pro Eric, ele põe lá daqui a pouco, né? E assim, eu queria começar por essa curiosidade, cara. Porque é muito louco, né, João? Porque assim, eu fico pensando, se eu for fazer... Será que a galera vai achar? Olha que bacana, é assim que um paciente faz. E é muito importante. E não um profissional, né? Porque eu não consigo. Vou deixar ela falar, mas é muito importante todo esse tipo de conteúdo, porque às vezes facilita o entendimento de quem está assistindo, não só de um colega profissional, mas principalmente da população. Sim. Né? Você deixa muito mais... Fugiu a palavra aqui agora. Palatável. Não era essa palavra. Mas você acessível. acessível. Isso, você aproxima ainda mais o público, né? Entender melhor. Como é que é tudo isso? Não, na verdade, eu vi essa necessidade com a pandemia, né? Acho que todos, né? Todos. Acho que todo mundo teve esses insights aí. Então, eu nem era muito presente em rede social antes disso. E a partir da pandemia, fiquei um tempo em casa, vocês sabem bem, fiquei um pouco sem atender. Falei, nossa, o que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas, né? As pessoas estão mais em casa, mais reclusas, se movimentando menos. E as dores vão aparecer, vão piorar. Já vão piorar. E aí eu comecei a criar alguns exercícios não muito difíceis, exercícios que né, as pessoas conseguissem fazer em casa, olhando o vídeo e conseguissem reproduzir em casa. E as pessoas foram gostando, foram comentando, foram falando que estavam aplicando, estavam sentindo melhora da mobilidade, melhora das dores, né? Então, eu fui publicando cada vez mais, direcionando um pouco, de acordo com o que o público me falava, né? Mandavam muito um direct, um inbox para... falando sobre as dores que tinham, sobre as dificuldades, né? E então foi daí que surgiu essa ideia de fazer os vídeos, né? Não só vídeos com exercício, mas também com orientações, às vezes de não ficar tão parado muito tempo, durante muitas horas, né? Algumas orientações que pudesse direcionar um pouco as pessoas e ajudar nesse momento difícil que foi a pandemia. E aí foi ficando, tá até hoje aí tem exercício novo todo dia. E qual que é o exercício que mais bomba, assim? Então, você falou de cócoras, é um que bomba bem, porque as pessoas não conseguem, né? Poucas pessoas conseguem ficar agachado com o pé todo ali no chão, né? Tem as pessoas que têm dificuldade. Já lançou o desafio? Já não consigo. Já. Desafio 30 dias de cócoras. Desse desafio de 30 dias não, mas eu falei desafio para ver quem que conseguia fazer, assim. Eu vejo pelos pacientes e vejo também pelos comentários, poucas pessoas conseguem fazer. E aí, assim, não, mas nossa, mas qual o problema de eu não conseguir agachar? Na verdade, é um pouco, né, o assunto é um pouco mais profundo que isso, né? A questão da mobilidade, do tornozelo, do joelho e do quadril, tá muito envolvido nesse único movimento, né, de ficar agachado. Os orientais, por exemplo, eles agacham para tudo, né? Então, assim, todo mundo consegue agachar, é que vai perdendo essa habilidade conforme você não vai agachando, como tudo. Faz tempo. De verdade. Acho que só quando você era criança. Preciso melhorar um pouquinho essa mobilidade. Mas assim, até
aproveitando esse gancho do Instagram, da internet, que eu adoro falar sobre isso e acho tão importante, Sim. eu tenho certeza que você tinha uma carreira legal, mas que depois da internet ela deve ter mudado bastante, né? Porque eu vi aqui, Sim. são quase 200 mil Estamos chegando lá. seguidores, é isso? 192 Sim. mil seguidores. Estamos chegando lá. É muita gente. É. Muita gente. A gente às vezes perde um pouco a noção, né? Mas é bastante. Muita e quando gente você prestando atenção em começou lá, você. foi como? Porque quantos seguidores você tinha? Você falou que não era nem ativa. Como que foi toda essa transformação? Tinha, sei lá, não lembro, mas uns 2.000, 3.000 poucos, né? E foi meio que orgânico, né? Sempre foi muito orgânico e fui fazendo. Eu não tinha muito essa pretensão de crescer na internet no começo, né? Fui mais fazendo conteúdo para ajudar as pessoas e tudo mais. Como eu fui vendo que foi ficando legal, as pessoas foram gostando e foi ajudando as pessoas, eu falei, bom, aí é um nicho legal para crescer, né? Esse público que chega é mais fisioterapeuta ou mais população geral? Mais população. O meu conteúdo é para pessoa mais leiga, Tá. né? Bem lá para trás eu tentei começar a direcionar um pouco o conteúdo para os profissionais, mas quem entra em contato comigo, quem pede ajuda, quem conversa, quem interage, são as pessoas mais leigas. Então aí a gente vai direcionando, né? Você sabe bem Sim. como é que é. Então meu público ele é muito feminino, é um público mais velho, assim, de 40, 65 anos, não é um público mais novo. Então acaba que você vai direcionando, porque até tem pessoas que são mais novas e olham, nossa, mas isso é muito fácil de fazer, mas é porque é mais direcionado para as pessoas mais velhas e que maioria é sedentário, né? Então, esse crescimento, como você falou, realmente aí é o cartão de visita hoje em dia, né? As pessoas te procuram na internet, quando a pessoa chega no meu consultório, sempre pergunto onde que. Vi no Instagram. Tem algumas indicações, mas a grande maioria é porque vi no Instagram. Então, Gente, vale a pena. Dá pra ver o quanto é importante A rede a social. internet, a rede social hoje em dia. É importante o que você sempre fala, João. Ela tem a estratégia direcionada para o público dela, porque ela sabe qual é o público. Hã? Essa é a Tem grande que saber. diferença, né? De você, não, eu vou Tem que falar saber. pro paciente, mas eu vou falar pro profissional. Caralho. Não, é porque nem Difícil. quando eu Mais comecei no meu perfil, que também foi na pandemia, que nem a gente Também falou, foi acho que, legal. né, quem tem um público maior hoje provavelmente começou na pandemia. Uhum. E eu queria atrair pacientes. Tá. Né, porque Seu objetivo era esse? o objetivo era pacientes, porque eu estava sem pacientes, Uhum. né, por conta da pandemia e tudo mais. Só que eu vi uma entrada grande de profissionais. Não sei por que motivo, pelo menos a linguagem que eu falava, eu achava que eu estava falando para o paciente, acabou atraindo mais os profissionais. Sim. Hoje, 95% do meu público é de profissionais. De Que legal, tá fisioterapeutas, vendo? né? Eu tenho dúvida. E acabei mudando isso. Vocês acham que rola mais hater em qual nível? Por exemplo, porque eu fico pensando, se tivesse mais profissionais, ia falar, não, essa cócoras aí tá errada, Eu não porra. posso falar mal da classe, Ó, né? olha o ângulo do quadril, não tá cócoras não, sabe? Aí, por exemplo, teve no episódio da Silvia lá, depois a gente ficou sabendo, tem gente que fala, mas deve ser muita plástica, deve ser muita... Pô, mulher 2 horas e meia na academia todo dia, tem 79 anos, cara. E ainda tem Puta de um shape, e a galera vem falar, que da hora. A gente, Fala, acho pô, que é hater plástica. tem em tudo quanto é lugar, viu? É Sempre isso que eu vai ia falar, ter. não adianta. Se você se destaca com alguma coisa, é isso. vai ter alguém incomodado. Vai. E não importa a rede. Eu vou falar que a outra vizinha TikTok é muito pior. Em questão Então, de lá no hater. TikTok, eu dei uma parada agora, mas lá eu tenho 350 mil, né? Ela é bem mais do que o Instagram. Ah, é? Tem TikTok também, na pandemia também. Aí. E aí tem uma diferença das redes, mas sempre tem hater. Tem diferença, assim, de consumo de conteúdo. Você tem um pouquinho de diferença nisso. Mas hater sempre tem. Porque tem pessoas sem noção no mundo e aí... O que você já recebeu, assim, que você lembra? Ixi, ó... Consulta grátis é o que mais tem, que as pessoas querem. Aí não entra no hater. Mas tem uns que evoluem pra Entra hater. nos folgados. Como que esse folgado vai evoluir pra um hater? Uma pessoa chegou e falou assim, eu tô com uma dor na lombar, o que eu posso fazer aí pra melhorar? Me passa um exercício. E mandou um exame de imagem. Ô, louco. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Nossa, que pena. Eu sou muito simpática, gente, educada. Que pena que você tá passando por isso, realmente é ruim, né? Mas assim, eu não posso fazer uma consulta pela internet, né? Mas se você quiser, pode agendar, passei o contato, vou ficar muito feliz em te atender. Aí ela falou assim, nossa, virou estrela mesmo. Foda, né? Virou estrela, agora não quer mais saber, muito mal educada. Aí, a maioria das vezes, quando acontece isso, eu bloqueio na hora, eu não respondo. Mas essa daí... Eu falei assim, então, quem está sendo mal educado é você, porque você está pedindo uma consulta gratuita, né? E eu não posso fazer isso, né? Aí não posso fazer isso,
Mas assim, espero que você melhore e tal. E aí bloqueei. Aí, daqui a pouco eu recebo um e-mail E-mail. da pessoa. É perseguição, cara. Virou perseguição. A pessoa falando assim. E também comentou em alguns posts meus. Acho que antes eu bloqueei. Não sei se eu deletei. Demorou um tempinho aí. E ela comentou. Ela me bloqueou, não sei o que lá. Enfim. Conseguiu comentar, nem sei como. Mas aí depois eu bloqueei e não aconteceu mais. Aí o e-mail assim. Olha, já te denunciei pro Crefito, tá? Porque pelo que você fez. E aí você vai ver, porque, me ameaçando, porque você me bloqueou lá, mas o e-mail tá aqui só pra te avisar. E aí também bloqueei o e-mail e tal. Print de tudo, né? Sempre, A gente né? tem que Pra se se resguardar sempre. Exatamente. Print de tudo. Mas assim, é uma das histórias, tem várias, assim. Mal ele sabe, né, que pelo código de ética a gente não pode fazer Não atendimento pode, gratuito. entendeu? Gratuito, A online, pessoas, assim, pela rede apenas social, para por pessoas exemplo. hipossuficientemente reconhecidas, desprovidas financeiramente. Isso, Fora exatamente. Fora isso, não não pode. pode. Entendeu? Então, fora outras bizarras de exercícios que eu faço, que daí vêm e fazem comentários com conotações sexuais. Ah, Também tem. tá brincando. Puta, filha da... Comentários, não é nem Como é box. que É pode? comentário ali pra todo Não, mundo ver. Só que você pode Existe reparar que a vergonha, né? maioria dessas pessoas são perfis falsos Sim. ou nadativos. É. Né? Sempre assim. Você vai olhar, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa pessoa. É assim, é fechado, tem zero fechado, publicações, isso. sabe assim? Mas tem Às bastante. vezes é colega. Pode ser, pode Às vezes ser. é colega. Mas assim, não me interessa, entendeu? Mas o que você faz é toma muito bom. bloco. Bloqueia. É assim. Quando eu aprendi isso, nossa, foi uma É. paz de espírito. Acontece uma coisa... O bloqueia. perfil é Na seu, hora. você tem direito a bloquear quem você quiser, entendeu? Então, Mas eu já bloqueio. cheguei a receber ameaça. Aí é Ameaça. complicado. Quando falava de piso salarial, eu dei minha opinião lá, vixe. Ah, Mas qual que foi a ameaça? Manda aí. Nunca falei aqui? Então vamos falar de novo. eita. Eu dei minha opinião Não, eu ali nunca sobre- falei Polêmica. aqui. Não, então vamos falar de novo. Não, é que eu já Não falei. vai falar de Não, novo. vamos falar de novo. Não, confundindo, não vamos falar de novo, não. Mas, ó, foi assim, eu dei minha opinião sobre o piso salarial, Tá. porque eu concordava ou não concordava em tais partes. E muita gente apoiou e muita gente falou que eu tava querendo o mal da fisioterapia, né? Que eu queria que todo mundo morresse de fome. Pelo amor de Deus. E daí veio gente xingando. Aí eu peguei e bloqueei os comentários. Deixei o post, mas eu tirei os comentários. Tá. Falei, ninguém mais comenta nada. É. Porque já tá virando groselha isso aqui, já tá virando baderna. Um dito cujo chegou lá no meu direct e daí falou assim, se eu encontrar você, eu mato você, inclusive a tua esposa. Ai, já recebi ameaça também, agora que eu lembrei. Aí não, eu falei, chega. Daí eu tirei a publicação, tirei Tá. print e nunca aconteceu nada. Graças a Deus, já fazem uns 2, 3 anos. Mas dá medo, né? Na hora deu, na hora Querendo deu. ou não, dá Você não medo. sabe E daí quem é a você vai pessoa. lá, a pessoa, perfil fechado, nem sabe nem se aquele nome é verdadeiro. Porque, Tem nem coragem É. de mostrar a cara, né, pra entendeu? falar. Daí eu falei, não, aí... Daí foi onde eu falei, não, agora eu só bloqueio. Se o perfil meu fala o que eu quiser e se eu achar que tá ruim o negócio, eu bloqueio, ninguém vai falar nada. Chega. Mas é complicado. Eu lembro agora, na época de eleições, essas coisas, que teve a última, e eu passei... Ai, gente, eu passei o ano novo com uma camisa que tinha cores vermelhas. Ai. Só passei o ano novo, tirei camisa normal. Quem passa o Natal, então... Papai Noel, coitado do Papai Coitado do Noel que Papai passa Noel. de vermelho. Aí recebi algumas, mas tipo assim, você vai ver só, a gente vai te denunciar, o seu perfil vai cair. Eu fiz um não sei meme que entre lá, os dois teve isso já também. e É que eu recebi esqueço. muita bobagem também. Mas era só um meme dos dois juntos. Então, essas coisas, mas eu esqueço, sabe? Eu me apego mais aos comentários bons, É às lógico. sabe? A maioria é bom. Maioria. A maioria é bom. Né? Isso é muito importante. É, porque quando você lê, se você lê 10 pessoas falando, meu, se eu te encontrar, eu te dou um abraço. Se lê alguém, se eu te encontrar, eu te mato, acho que chama um pouco mais atenção, né? Nossa, alguém quer me matar, né? Mas assim, até pra gente finalizar essa parte, pra começar depois, de fato, eu já falei isso aqui em outro episódio. Todo mundo que se destaca, e se você não tiver cerca de 20% de pessoas que não gostam de você, é porque você não é tão boa assim. Então. Tá? Então, sempre quando alguém tá indo bem, você tem essas 20 pessoas. Quem falou isso foi a Silvia Popovic, não sei se lembram dela. Lembro dela. Uma Mas apresentadora. Não sabia que ela tinha falado isso. E numa época, nos anos 90, onde não existia rede social, hein? Se você tiver 20% de pessoas que não gostam de você, é porque você não tá tão bem assim. Verdade. Se eu não me engano, em algum programa desses de
Não era o No Limite. Fiquei no No Limite porque uma das convidadas, a gente descobriu que ela era do No Limite. Ela Ah, me foi contou. do No Limite. Fiquei com isso na cabeça. Mas era tipo do The Voice, né? E aí alguém Isso. foi lá e falou assim, passa uma dica pras meninas que estão cantando agora. Falou assim, don't Google your name, sabe? Tipo, não coloque o seu nome no Google. Essa foi a dica pra pessoa. Porque aí você vai descobrir o tanto de merda que estão falando e tudo mais, você vai ficar mal. É. Foda, né? Como isso é mundial. É porque Bora. esse tipo de programa tem uma visibilidade muito grande, né? Aí o negócio é uma É coisa muito, é assim, gigantesca. estratosférico, né? Se a gente consegue fazer tanto barulho num ambiente tão pequeno de 300 mil fisioterapeutas, o que Total. dirá pro país, né? Exatamente. Bora lá, então. Vamos lá. Uma das partes que você é muito bem conhecida também e reconhecida, acho que é de questões de adaptações em relação a palmilhas. Isso. É. Até por isso que seu nome é Ana Palmilhas. Ele perguntou, seu nome não é Ana Palmilhas? Lógico, não é brincadeira, obviamente, mas... Muita gente me conhece por Ana Palmilhas e Nenhum paciente chegou lá, oi, Ana Palmilhas. Já aconteceu, certeza. já aconteceu. É Ana Palmilhas do quê? Já aconteceu algumas vezes. Mas é um nome fácil de guardar também, é por isso Sim. que eu fui deixando, entendeu? Mas a parte de palmilhas terapêuticas, posturais, enfim, eu trabalho já faz um bom tempo, porque eu vi uma certa defasagem na questão dos resultados dos tratamentos. Então, eu trabalho com ortopedia, postura, eu trabalho bastante. E aí, muitas vezes, as pessoas os pacientes, né, tinham uns resultados legais, mas eu via que tinha alguma alteração postural em pé, que conforme a gente ia fazendo um trabalho de RPG, por exemplo, conforme a pessoa ia no dia a dia, fazendo as atividades, meio que voltava um pouco o desajuste ali, o desalinhamento postural, né? E aí, um colega lá em São José, que fazia esse tipo de palmilha, não tinha ouvido falar. E foi depois da minha pós-graduação que eu fiz em terapias manuais. E aí eu fui fazer o curso para ver aqui em São Paulo. Aí eu fiz o curso, gostei, me identifiquei muito. Porque tem toda a parte de avaliação de análise de resultados, mas tem também a parte manual, né? Algumas pessoas não se identificam em fazer trabalhos manuais, Sim. né? É bem manual mesmo, tal. Eu que faço. Não sei se tem pessoas que terceirizam, eu não terceirizo, sou eu que faço. Então, mas eu me identifiquei ali até com a produção e se aquela coisa bem artesanal, mas é bem específica para aquela pessoa. E aí, aquela época de muita corrida de rua, sabe? Que teve meio que um boom de corridas de rua. E aí, muitos atletas se machucando porque estavam comprando tênis para pisada pronada, por exemplo. Sim. E nunca um pé igualzinho ao outro, né? E a correção era a mesma. Enfim, e só tinha essa correção. E aí, comecei a trabalhar um pouco com esses atletas de corredores de rua e fui tendo resultado legal. Então, se manteve no meu leque aí de tratamentos. Então, não é só isso que eu faço, mas se manteve no meu leque porque eu acho interessante. Tem casos que eu acho que é legal a indicação da palmilha postural. Só uma coisa que acontecia comigo, que você falou que o pessoal não gosta de produzir, não gosta de mexer, etc. Uhum. Eu fiz osteopatia e uma das coisas dentro da osteopatia era a palmilhagem. Sim. E eu morava no litoral, a minha turma toda terceirizava pra mim, eu que fazia pra todo mundo e o pessoal avaliava e eu que fazia as Tem palmilhas gente e que vendia as palmilhas terceiriza. pra eles. Porque, assim, Eu adoro fazer essas coisas. eu me identifiquei e gostei bastante. Mas, assim, você trabalha com cola que tem cheiro forte. Sim, Né? sim. E aí você tem que... Aí você lixa e vai pó pra tudo Lixadeira, quanto é nossa. lado, né? Ah, mas era legal, era gostoso fazer. Só que assim, né? Aí, Mas valia a pena, porque, ó, Sim. Vale a bem pena. legal, bem legal. Qual o valor que a pessoa que faz a palmilha consegue, tipo, cobrar 30% do valor da palmilha, mais ou menos assim? Só pra eu entender. Então depende. Tem um nome do Exatamente, por profissional? causa Eu sou um palmilhador. Eu não Eu vou sou um falar. palmilheiro. Se você souber por quanto eu comprava o kit, o quanto eu vendia, pro quanto que a pessoa, você fala, pô, eu lucrei muito mais do que... Mas você que teve a Do que habilidade de querida. fazer, né? Sim, exatamente. Eu lucrei mais do que a pessoa que avaliou e vendeu pro paciente. Porque depende muito do fornecedor, o valor que você vai pagar nas peças, né? No material. Qual é a média do valor de palmilha? Que acho que as pessoas devem estar se perguntando agora. Aí você já... Pro paciente? Pro paciente, né? Média do valor de palmilha. Das minhas, do que É, eu... É uma média. discrepante. Olha, que eu não vejo sei, por aí, cara. em média, eu acho que é uns 300, 400 reais. Tá. Uma média, né? E aí, sim, tem palmilha para sapato, é material diferente. Tem palmilha para tênis, material diferente. Palmilha esportiva, material diferente. Então, varia um pouco também o valor dentro do tipo de palmilha, tá? Era bom, viu?
É. Tá bom. Não, é bom. Ainda Mas, é, porque assim, eu parei. Dá muito mas é bom. trabalho. Por exemplo, um paciente, você vai ter a parte de avaliação, onde eu faço baropodometria, né? Então, você faz a avaliação, aí depois você vai ter a confecção, e aí depois você tem que ter o retorno para prova. Então, com um paciente só, você fica umas 3 horinhas aí, vai. 1 hora de confecção, 1 hora da avaliação, um pouquinho mais de confecção, e aí uma meia horinha ali de prova, 15 Mas minutos. aí ele paga a sessão, mais a palmilha, como que é? Ele paga um valor. Então, eu faço, por exemplo, tem um valor para consulta de fisioterapia e um outro valor para avaliação, porque inclui o exame de baropodometria, né? Que você teve que comprar um Então, aparelho, o barpodômetro e tudo mais, que é software, super tem que caro. atualizar o software, tem que pagar licença. Exatamente. Então, ele não é barato. As máquinas não são baratas, né? Você tem que ter tomodador, lixadeira, tudo isso. Então, inclui tudo isso. Então, a avaliação de podoposturologia, ela é mais cara do que uma consulta convencional de fisioterapia. Entendeu? Inclusive no referencial, você tem diferenças de procedimentos. Você não cobra só a consulta, você pode... O exame, né, em si, você pode fazer... cobra Tem gente que outra. vai só fazer o exame também. Às vezes, um ortopedista faz um pedido. Um encaminhamento. Encaminhamento, aí faz só a baropodometria. E qual a durabilidade? Da palmilha? É. Então, também depende do Claro que é fornecedor. por número Aqui de passos também, né? Óbvio. né? Também, Mas, tipo, também. mas uma Aqui eu média. faço uma média 1 ano. Tá? Mas eu atendo atletas que correm muito, que, tipo, se vai o um tênis do pouquinho cara menos, dura 4 meses, a palmilha não vai durar 1 ano, gente. Isso é óbvio. Então, quando eu vejo que é um atleta, eu já falo, Tem que ter olha... alguns cuidados, o cara toma chuva, Tem. etc. Não pode molhar. Tem paciente que já jogou na secadora de roupa e ela encolheu, virou Ai, meu amigo. Deus. Ah, o cara jogou o microfone que a gente usava pra gravar na secadora. Eu não. Aí, a tá vendo? palmilha- Eu deixei grudado sim. aqui, tirei a camiseta. Foi com essa camiseta. Foi com Jogou essa. lá na... Peguei e tirei. Cara, ele ficou E a muito gente triste. precisava Quando... usar no dia seguinte. Ele ficou muito triste. É. Pra fazer um lançamento. E eu falava, não, tá de boa. Ele tristão lá. Lá bem, Vamos lá, bem. compramos outro. Graças a Deus chegou no dia seguinte Teve certinho. que comprar outra, né? E vamos lá, então, eu vamos. Tá. Por que eu não compro uma palmilha? Eu vou fazer advogado do diabo, aquelas Não. perguntas mais clássicas das pessoas. Manda. Ah, eu não, eu vou comprar aquelas palmilhas que existe silicone, vou cortar ela no tamanho certo do tênis e já era. Eu vou lá no Fisiopé, pra não falar o nome certo. Exato. E aí, por que eu não faço isso? Qual a diferença? Qual a diferença? Nós somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com descarga de peso diferente, com pés, formatos diferentes. Uma palmilha que tá na farmácia lá para vender não vai servir para todo mundo. Na verdade, não vai servir para ninguém. Ela é macia, de silicone, ela vai dar um conforto ali se você tem uma fascite plantar, por exemplo, que você precisa de uma maciez, mas só, ele não está tratando. Então, a palmilha postural, ela é individualizada. Né? Por isso que é legal a baropodometria, que no exame você consegue ver muito bem como é que tá as descargas de peso ali da pessoa na planta do pé, né? Tem gente que você olha assim, tem muitas pessoas que chegam no consultório e falam, não, eu tenho pé chato, por exemplo, né? O pé plano. Aí você olha de cima, o pé da pessoa é largo, mas quando você faz a baropodometria, você vê que ela tem apoio só no antepé e no retropé, tipo, tem um vão. Eu tenho pé chato, mas sabe como é que ele ficou melhor? Ai, meu Jesus Cristo. Com as minhas meias. O João adora, olha. Meu Deus. Ah, mas hoje não tem motivo. É a meia do Mickey, é que você não tá vendo. Por isso tem que o pé essa chato parte. ficou melhor, entendeu? Não, ficou melhor. Eu ia colocar o outro pé que ia ser mais fácil, mas o João ele gosta, então precisa aproximar dele. Não aproxima não, pelo amor de Deus. Tira Por isso que meu pé chato ficou melhor. Você comprou na França? Na Disney de Paris lá? É. Essa eu comprei na Disney de Orlando. Ah, tá. Que na verdade. Mais Ele em tava conta. na Disney Chique. semana passada. Eu né? vi, Na França. eu vi muito chique. Puta, mas o foda foi a Escócia, Deus do céu. Não, mas lá, se usasse uma meia dessa, perdi o dedo. Não, na Escócia é legal que tem aquelas meias quadriculadas lá, não tem? Ah, tipo de tartan, que é aquele tecido. É. Tem, mas você tá com. Como nós não estamos habituados com o clima, você tá usando segunda pele, você tá usando calça. A gente tava na fila, inclusive assim, eu descobri que enquanto aqui tem essas festas de carnaval, lá, se não me engano, um dia é o dia da panqueca. Que inclusive nós fomos no Stack and Sticks, tem uma aluna nossa, a Gabriela, que passou, a Gabi falou: vai nesse lugar aqui, de panqueca. Eu falei, porra, tô aqui, mas estamos pegando fila. Daí ela falou que hoje é o dia da panqueca, dia internacional da panqueca. Vocês foram no dia. Puta, mas animal. E aí quando nós estávamos na fila, você fica do lado de fora, porque as coisas são pequenas lá, né? Tá. Lá nas costas as coisas são pequenas. Puta, de um vento, né?
frio e vento frio e Cortando aquela tudo. chuva persistente, Aquela mas num garoazinha. clima muito da hora. Mas é uma garoa que você consegue ficar lá embaixo. Meu, umas meninas de tipo um vestidinho curto Meu e Deus. só com aquele casaco de pelo, assim, né, não sei qual é o nome. Então, pouco tava aqui longo. 4 E as- graus, se eu vi no seu Cara, story. e as pernas de Só que fora. pra quem Não, convive tá. com menos 20 chega a 4, tá quente. Então, exatamente. Aí elas O meu podem usar primo essas meias. morava em Boston, uma cidade próxima a Boston, nos Estados Unidos, que fazia menos 30 no inverno. Quando fazia 10, os caras lá tava tudo sem camiseta. É isso aí. 10. 10 aqui a gente tá batendo dente com gente morrendo na rua, É, total. né? Não, e os cachorros? Que a galera aqui põe agasalho, põe roupa. Lá os cachorros estão no pelo, literalmente, de boa, curtindo lá. Uhum. Ai, meu Deus Me diz do uma céu. coisa, eu preciso de uma palmilha. Eu tô falando pros dois, tá? Que vocês curtem palmilha aí, vocês entendem ou não? Ah, mas eu não vou tirar aqui a vez. Não, mas eu acho que tá bacana, tá? Tá, Uma triangulação, uma triangulação. Sim. É uma palmilha por tênis? Não. Eu tenho um tênis pra correr e um tênis pro meu dia a dia. Ah, não. Eu falo assim, é o mesmo número? Porque também tem gente que é Sim. impressionante. Tem um que é 35, outro é 36. Se é mais ou menos o mesmo número, você consegue ir tirando e alternando. Pra tênis. Agora, sapato, então tem Sapato, chinelo. É, né? porque daí o sapato... Pensa, tênis é um calçado que você consegue tirar a palmilha que vem e tem o cadarço e é um tecido mais maleável. Então, você consegue pôr um voluminho a mais porque a palmilha vai ser mais volumosa do que a original. O sapato não. O sapato, tipo assim, é couro, são os É muito tecidos justo. menos flexíveis, são mais justos, bico fino. Então tem que ser uma palmilhinha mais fininha ali. A minha palmilha não tá encaixando na Havaiana. Então, daí tem que fazer um recorte próprio pra encaixar na aí Havaiana. é outra também. Dá pra fazer. Eu tenho pacientes que moram na praia, tudo, que só usam chinelo. Aí a gente adapta pro Era o meu chinelo. grande desafio. Não, eu não uso tênis, porque eu morava em Santos. Ah, sim. Né? E os pacientes eram de Guarujá, Santos e Praia Grande. Mas aí Mas não tudo pra escorrega, porque Então, exatamente. não tem a base. Se é uma pessoa que, sei lá, pisa muito pronado e a correção vai ter que ser um pouquinho alta, vai escorregar. Daí não tem a barreira do calçado, né? Então isso tem que ser explicado eu pro fazia, paciente. eu fazia em duas situações. Ou eu pegava no próprio calçado e colava, Uhum. pronto, vai ficar permanente. Ou então eu instalava feixes de velcro. Antiderrapante? segurar. Ah, de velcro? Sim. Hum. Tem uma Colava o velcro. O dupla macho e face de fêmea, velcro. tipo macho e fêmea. Isso. Uma dupla Exatamente, face. pronto, tá fixo. E tem um chinelo também de uma marca aí que ele é só aquele tipo slider, né? Que não é havaiana, né? Sei. E ele vem uma palmilhinha meio macia nele que você consegue descolar. E aí fica... Nossa, eu não sabia disso aí. Tem. Esse eu não tô E aí ele lembrando. fica assim, ó, pra baixo, então você consegue acoplar, aí vai ficar fixo. Mas você consegue acoplar melhor, fica na altura do chinelo, não fica que nem a havaiana que fica pra cima do Sim. chinelo. E às vezes o pé não enfia na alça ali, no meio, né? Então, esse chinelo aí é um que eu consegui adaptar bem pros pacientes, não é um chinelo caro, tudo e deu certo. Essa adaptação. Tem que ir adaptando, gente, é isso. Ó, Como você falou, cada paciente é único, com características totalmente diferentes, né? É. Inclusive, quando você falou de corredores, é uma febre, né? Se um faz, Sim. Sim, todo mundo entra junto, né? é assim mesmo. E se o paciente for obeso, muda a confecção do palmilha? A densidade do material de cobertura, principalmente. Então, normalmente é VA, né? Aí a gente tem que pôr uma densidade um pouquinho mais durinha ali, porque senão não vai durar a palmilha, entendeu? Porque é mais pesado. É como o tênis. Esse Igualzinho. tênis que eu tenho aqui, que eu não vou pôr pra cima da mesa, ele inicialmente foi desenvolvido... Não é esse, não. Não, eu tava com outro mais cedo, por isso que eu achei que eu tava com o mesmo, não. Nem lembra que calçado que tá. Cara, imagina. É um tênis com... Ele é assim, a sola dele. Bem grossa. Bem grossa. É roca, sei lá como Ah, fala. sei qual é. E ele foi inicialmente desenvolvido para pessoas obesas, justamente para poder suportar. Uhum. Porque você pega um tênis com uma sola menor, É, né? Faz a deformação. deforma, exatamente. Então é um pouquinho... Que nem colchão também, não tem as densidades do colchão ali, dependendo do peso da pessoa. Mesma coisa. É, real. Vamos lá. Me diz isso é importante, porque as pessoas não pensam nisso e aí a durabilidade cai e a pessoa, se estrepa na vida, né? Tem também uma aqui. coisa que é assim, ai, nossa, mas essa palmilha tá muito dura, não tem como você fazer uma palmilha mais macia? Eu falei, depende. Você quer que dure quanto sua palmilha? Ainda não inventaram um material que é macio, bem macio, confortável, e que tem uma durabilidade grande. E o valor da palmilha não é um valor assim que é muito barato, certo? Porque os materiais são caros mesmo. Então, você vai investir um valor que não vai durar muito porque você quer uma coisa macia, então não tem como. Falei, olha, por Mas vamos enquanto- combinar uma coisa, Ana. Pelo valor médio que você falou, Sim. quando a gente apresenta mais ou menos esse valor para o paciente, alguns ainda falam,
Nossa, que barato, porque lá na Sim, lojinha sim. tal do shopping, tava 1.200. Que é uma palmilha totalmente diferente, uma palmilha padrão, né, geral, que não serve pra nada. Que não serve né? pra nada. Então, às vezes, não... Que atrapalha, às vezes. atrapalha, às Chegaram vezes. vários pacientes que pioraram, porque não é uma coisa muito vários, individualizada, vários. né? Então... Bom, quais são as... Aí, agora surgem algumas dúvidas em relação à questão de evidência. Eu sei que para alguns desfechos foram bem, para outros desfechos acabaram não indo, né? Quais são os desfechos que as evidências mostram que está sendo bacana a utilização de palmilhas? Então, Desfechos a gente sempre fala, estou explicando aí para todo mundo que tá vendo, porque é um Sim. termo mais científico, né? Desfecho é assim, por exemplo, dor, alteração postural, equilíbrio, sei lá, propulsão ou alteração da baropodometria, por exemplo, né? Sim. Tudo isso pode ser desfecho diferente. Então, para qual objetivo ela tem ido bem? Porque as Tá. pessoas, normalmente, elas fazem assim, eu tô com uma dor lombar crônica, puta, preciso de uma palmilha. Só que daí ela pega uma doença que é multifatorial, envolve 5 milhões de Sim. coisas, e pode ter alguma alteração envolvendo de pisada ou não, diferente, mas ela quer fazer uma alteração e encontrar que funciona. Aí, claro, vai botar evidência, não vai dar certo. Vai fazer laser para dor lombar crônica, não vai. Não tem o que você vai fazer sozinho que vai dar certo uma condição tão multifatorial e crônica, Sim. né? Então, às vezes, também, isso é um pouco bagunçado em aplicabilidade de estudo. Mas como tem sido essa parte? Justamente. Essa semana mesmo teve uma paciente, e eu sempre converso muito com o paciente para falar o seguinte: olha, a palmilha não é um milagre, e a palmilha não é só a palmilha que vai te ajudar. Na verdade, na maioria dos casos não é só a palmilha, entendeu? Então isso tem que ser muito bem explicado para o paciente, porque chega lá com uma fascite plantar, nossa, tô com muita dor, não consigo pisar. Já tem uma inflamação instalada ali, né? Aí como que tá a biomecânica, o porquê, quais os encurtamentos que você tem aí que estão gerando essa fascite? Não é só uma coisa específica do pé, você põe uma palmilha específica no pé e vai melhorar. Então, no meu caso, melhoram as dores. O principal é melhorar, a fascite plantar tem muito resultado, tá? Com as palmilhas. Mas eu nunca trabalho só com a palmilha. Sempre, se o paciente vai lá e agenda uma avaliação de palmilha, eu vou fazer toda a avaliação, mas eu avalio ele como um todo. Vou falar, olha, você está com encurtamento de panturrilha, o seu tibial anterior está muito fraco. Você entende? Então, tem toda uma avaliação, eu avalio encurtamentos e posicionamentos para instruir essa pessoa a fazer as outras coisas que precisam ser feitas além do uso da palmilha. E também tem isso, tem que usar. Tem gente que faz a palmilha e não usa o tempo suficiente que precisa ser usado para ter os resultados. Qual tempo que é, só para entender? O ideal, isso no começo, depois vai diminuindo, tá? O tempo que a pessoa está em pé, 70% do tempo, no dia. Então, o tempo que você fica em pé no dia. É legal, assim, no começo, depois você vai diminuindo. Até porque, assim, eu faço, a pessoa vai e faz uma avaliação, faz a baropodometria. Depois de 6 meses, reavalia. Você vai, aí a pessoa que usou a palmilha, tudo, você repete, você compara, assim, quase 100% das vezes melhora as alterações que apareceram. Entendeu? Antes era muito... por exemplo, uma pessoa com dor na lombar. Jogava muito a descarga de peso no antepé. Demais. E aí você via, né? E depois com a análise postural, você via que o eixo, o centro de gravidade estava muito jogado para frente. Então, ela tinha que fazer compensação na lombar para não cair para frente, né? Então, a palmilha vai fazer isso. Ela vai dar um ajuste ali para que a pessoa não descarregue tanto para frente. Mas a pessoa tem que trabalhar os alongamentos, tem que trabalhar os fortalecimentos. Senão, não vai só a palmilha em si, só não vai funcionar. Como Entendeu? em qualquer coisa, né? Como em praticamente qualquer tipo de procedimento. Não é, como você falou, é multifatorial. Não uma coisa que vai multifatorial. resolver. Então, às vezes, o paciente chega lá, você vê que é um paciente que é muito sedentário. É isso que eu falo. Eu já tive muito paciente com fascite plantar, estava com sobrepeso, mas a palmilha já deu um conforto inicial que permite que ele começasse a fazer o exercício. Exatamente. E isso já dá vai aquele ajudar. start, Exato. né? Da pessoa poder... Antes estava insuportável. Aí, com a palmilha, você vai dando uma melhorada. Isso incentiva a pessoa a começar a trabalhar alguns alongamentos ali, né? Começar a fazer uma caminhada. E aí, você vai vindo por todos os lados e vai melhorando. Mas essa questão de ser multifatorial, das dores e tudo mais... É o que eu mais vejo, realmente, e percebo isso no dia a dia, nos atendimentos. E é por isso que eu criei a comunidade, que depois a gente pode até conversar sobre. Mas justamente por isso, porque você vê que às vezes tem a parte de saúde mental, que às vezes o sono, a pessoa não dorme direito. Então, tem tanta coisa que influencia aí nas dores que você tem que conversar com o paciente e falar. Tem a palmilha vai te ajudar? Vai, mas olha, você tem que fazer mais isso, que daí seria o combo perfeito para você, entendeu?
É por isso que a gente fala, é uma consulta fisioterapêutica, né? Que engloba tudo, Sim. né? Dentro do que a gente vai falar. É. Mas, Ana, fala pra gente também, que a gente fala, tá falando palmilha. Do que são feitas essas palmilhas? O que é uma palmilha? É um calço? Tem alguma coisa nela? Você falou da parte de EVA, mas o que tem embaixo dela? Tá. Como é que é essa Então, composição? tem a cobertura, que eu falei que é o EVA, que é o que vai ficar em contato com o pé, né? Normalmente é uma cobertura com uns furinhos, assim, que é para respirar e tal. E aí, as correções que vão ser feitas, que são necessárias para aquela pessoa, esses calços, eles variam o material, tá? Então, tem de poliuretano, tem de látex, varia de acordo com o que, precisa uma coisa mais macia, precisa de uma coisa com mais resiliência, um atleta não pode ser uma coisa macia demais, tem que ter estabilidade. Então, de acordo com o peso da pessoa, o que ela precisa, você vai ver qual o material que você vai usar naquela palmilha. E tem uma parte de resina mesmo, que é a parte que é moldável, né? Porque a gente molda para ficar um pouco mais em contato com o pé do paciente. E aí a resina ela é moldável, ela é um material que quando você esquenta, ele fica maleável, né? E aí você pisando em cima, você consegue ter um formatinho ali, até para que ele se adeque mais ao calçado da pessoa. Mas assim, se tiver algum exemplo, ó, uma palmilha, se eu tiver isso em tal parte, vai ajudar em alguma determinada situação. O que você vai diferenciar de uma para o outro na prática? Como assim? Por exemplo, uma pessoa que tem o pé cavo, né? Pode ser. Então, vamos falar, uma pessoa que tem o pé cavo, e aí a maioria que eu vejo, assim, das pessoas que tem fascite plantar é porque tem o pé cavo. Também o pé é plano também, porque estica fácil ali, mas o pé cavo. A gente tem que ter um calço para dar um suporte para o arco inicialmente. Então, assim, não é que essa palmilha, você faz uma palmilha e vai usar para sempre essa palmilha. Por isso tem que ter as reavaliações. Inicialmente, a gente quer dar um suporte ali para dar uma relaxada na fáscia, né? Então, a gente coloca. E aí, vendo, pisa pronado, pisa supinado, então vai ter um calço por fora ou por dentro, dependendo se a pessoa tem uma rotação muito grande de quadril, então tá com um pé com uma descarga muito grande no antepé e o outro pé tá com uma descarga lá pro calcanhar, por exemplo. Então, aí você vai ter que tentar dar uma reduzida nisso. Aí você pode pôr um calço mais para a parte do antepé, né? Traz um pouco da cabeça do metatarsus. Cada parte vai determinar ali um reajuste. Sim, exatamente. Veio uma curiosidade aqui. Depende do quanto a pessoa tem de alteração. A correção não pode ser uma mudança muito brusca, gera até desconforto e tudo mais? Sim, por isso que quando eu faço a primeira palmilha, então a pessoa nunca fez uma palmilha, eu não faço uma palmilha com umas correções muito altas. Mesmo que eu veja que a pessoa precise, eu falo assim, olha, vamos... Principalmente, por exemplo, com discrepância de membros inferiores. Pé curto, né? Perna curta. Perna curta. A gente, você olha ali, precisaria de mais, mas a pessoa já tem uma certa idade. Se você colocar exatamente o que precisa ali, e ela nunca usou palmilha, ela vai se sentir desconfortável, vai ser ruim, e aí você vai fazer uma palmilha que a pessoa não consegue usar. Então, isso também tem que ser visto. Então, às vezes, inicialmente, aí esse tipo de pessoa, você não vai reavaliar daqui a 6 meses, você vai reavaliar daqui a 3 meses. E aí, você, depois desse tempinho aí, você pode subir um pouquinho. Mas existe a fase de adaptação, como óculos, como aparelho. Por isso toda a orientação inicial, né? Tem toda uma orientação. Pode sentir um desconforto, assim, assado, mas insiste. Eu, quando comecei a usar óculos... Voltei a usar óculos depois de ter operado 10 anos depois. Isso aqui era tão complicado. Exige adaptação, né? Exato. E tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, tem gente que faz bolha, por exemplo. Se você não está acostumado a apoiar o arco e de repente você tem um apoio ali, aquela pele é mais fina. Então, se você anda muito, você vai ter um atrito que pode, sim, surgir uma bolinha ali no começo, depois a pele começa a ficar mais grossinha e não acontece mais. Um exemplo prático é você trocar um tipo de tênis que você nunca usou. Né? Você usa aqueles tênis bem retinhos, né, da marca Toda Estrela. Você falou que eu não posso falar, né? Não, eu falei Você falou que eu não marca posso falar, é Toda Estrela é complicado boa. a gente falar, né? Toda Estrela? Nossa, usar aquilo pra mim é horrível. Entendeu? E machuca o pé. Sim, exatamente. Eu tô seguindo essas orientações. Similar com a marca que tem, tipo, aqueles carros grandes que cabem bastante pessoas. Como é? Carro grande cabe muito. Eu não peguei a referência. Também não. Não, tudo bem, depois eu falo. Só que você fica na parede. Depois vocês pensam na marca. Alguém descobriu a marca, não é possível, né, velho? Quais são as marcas habituais que a gente tem hoje? Tem Vans. Tá. Sim, de parede. Sim, tá. Verdade. Pô, bacana. Tem... Não, então, eu só queria daí juntar com tudo isso que a gente tá falando. Tem uma idade mínima pra isso? Para as pessoas
né, Pra começar a usar palmilha? Começar a usar palmilha, porque a gente vê também em casos para crianças, para adultos, para idosos, mas tem uma coisa que não é recomendada. Quais são as contraindicações? Tá. Para criança, esperar pelo menos até os 3 anos. Assim. É lógico, existem casos, até, por exemplo, eu atendo pacientes autistas, aí são outras alterações que você já vê que tem um desarranjo muito grande desde a partir do momento que começou a andar, né? E aí você vê que só vem numa piora, não existe nenhum tipo de melhora. Aí isso já tem que ser um pouquinho antes, assim, às vezes 2 anos, 2 anos e meio. Agora, o convencional, a partir dos 3, porque tem aquela questão, toda criança pisa mais, com o pé mais planinho mesmo, pronando, normal. Aí se espera que isso vai se corrigindo. Se não corrigir até os 3 anos, aí avalia, para ver se precisa corrigir com a palmilha ou não. Tem que avaliar para saber. Mas então, a partir dos 3 anos já pode começar a usar. E aí, contraindicação seria mais para pessoas que se sentem muito incomodadas, que não conseguem, que não consegue usar calçado fechado, já acha apertado só usar o calçado, então você vai pôr um volume a mais ali, a pessoa não vai conseguir usar. Às vezes pessoas com pé muito sensível, né? Também não vai conseguir usar. Então, é mais a questão da pessoa não conseguir usar, entendeu? Agora, falar que não, eu tenho um tipo que tem uma contraindicação, porque, por exemplo, pé diabético, né? Às vezes a pessoa tem uma feridinha, não sente, a gente tem uma palmilha específica também para pé diabético, com material mais macio e tal. Então, não teria contraindicação nesse aspecto. Mas é mais a pessoa não conseguir usar. Não é todo mundo também. Você vai falar, não, mas você tem que usar, porque tem que ter tem que usar, né? Sim. Então, não, mas eu só uso sapato de salto com bico fino e tal. Eu falei, olha, vai ser extremamente desconfortável para você usar uma palmilha no calçado desse tipo. Se você não consegue usar outro calçado, aí não use palmilha, entendeu? Mas eu queria perguntar se tem casos de pacientes usarem com salto. Até tem, porque assim, trabalho exige, enfim, eu alerto que é um calçado bem ruim, Sim. mas assim, o trabalho exige e tudo mais, então a gente adapta, faz, aí tem que lixar para caber ali, mas já falando que assim, não vai ser aquela coisa mais confortável do mundo, e eu só faço para você ver que o sapato ele não tá meio larguinho, porque se a pessoa já vem com esse sapato já mais rente aqui ao pé, não vai dar para pôr. Porque é diferente do tênis. Você não tira a palmilha de dentro do sapato, né? Então, você vai colocar um volume a mais ali dentro. Aí fica meio complicado de usar. Então, tudo isso é conversar. Tem que deixar muito claro para o paciente tudo isso. Olha, porque depois ele vai, mas você não conseguiu usar a palmilha. Mas daí você já falou antes, entendeu? Teve o caso de uma paciente que eu entreguei a palmilha, dei todas as orientações, mostrei como é que era. Ela voltou 45 dias depois, isso aqui não funcionou de nada, deu tudo errado, não sei o quê. Eu falei, nossa, eu fiquei, meu Deus, por quê, né? Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Ela tava com a palmilha no pé, ela tirou, tava ao contrário. Além de trocar o pé, ela botou invertido. Tem que escrever esse lado para cima. Então, a partir daí eu passei não só a fazer a comunicação das orientações verbalmente. Aí eu passei a escrever. Mostrar eu tinha mostrado. Né? Mas a escrever, fiz imagens, né, depois e comecei a entregar para todos os pacientes para não ter mais. Teve uma paciente que eu atendi aqui em São Paulo mesmo. E aí ela viajou para os Estados Unidos. Então ficou um tempão nos Estados Unidos, acho que sei lá, uns 4 anos. Aí voltou e foi lá em São José para ser atendida lá. Ai, não, porque a minha dor, eu tô de férias aqui, depois vou voltar para os Estados Unidos. Mas assim, essa dor na lombar, ela não chegou a melhorar muito, viu? Falei, nossa, mas você usou certinho? Usei certinho, tá? Então me dá a palmilha, deixa eu dar uma olhada. Daí ela tirou a palmilha. Mas cadê? Só me deu uma palmilha. Cadê a outra palmilha? Não, eu só uso nesse pé. Porque era só isso que doía, só isso Falei, que incomodava. Mas como assim você só usa nesse pé? Eu fiz para os 2 pés, né? A medição, a avaliação, é tudo feito, porque você pisa nos 2 pés, né? Não, mas eu achava que só tinha... Mas como você achou que só tinha que usar num pé se eu te dei um par de palmilhas? E a gente experimentou no dia e tal, né? Então tem essas coisas E aí mesmo. tem que refazer, porque... Não, vai usar uma gasta e outra... Eu não sei como não piorou a dor dela, porque desestruturou tudo. Imagina você usar uma palmilha num pé só. Tudo um desalinhamento ali do quadril, enfim. Mas acontece. E os tem que ser muito bem né, explicado. como ela falou, paciente que não fica de pé. Fica Nossa, sentado, cara, eu tive deitado, uma dúvida agora que não é... né? Eu tive uma dúvida agora, se o cara é amputado, você tem que fazer ele em pé com apoio de bengala, entendeu? Nunca fiz palmilha. Isso que eu ia falar, me perdi porque eu nunca fiz. Nunca porque fiz. O cara eu juro que também no curso nunca abordaram. Você não pode então, falar pra ele, se equilibra aí, num pé só que a gente vai fazer baropodometria. Não, Ele deve ter que apoiar em algum local, né? Tipo, se ele anda de muleta canadense, vai apoiar a muleta canadense. Então, mas assim, acho difícil fazer palmilha para amputado.
Porque... Unilateral, tá, pessoal? É, unilateral. Depende se a pessoa, é porque ele sempre vai andar com alguma ajuda. Ou ele vai estar com uma prótese, ou ele vai estar com a muleta, enfim. Então, ele não vai estar descarregando só naquela perna. E a palmilha você vai fazer só para aquela perna, porque você não pode fazer para uma prótese. O coto, né? Pra apoio do coto. O coto ou para uma prótese, porque ela não é maleável. E a prótese Então, não vai ter. Tá aí o estudo, hein? Fica aí a dica, hein? Boa. Interessante. Tá animal, hein? Continua com essas indagações aí, então. Vamos lá. Continua o quê? Com essas indagações, porque é legal. Eu tenho dúvidas aqui. E agora eu vamos lá, fiquei tem pensando, mais. eu nunca tive isso no curso. Eu nunca parei pra pensar nisso. Sim, nunca tive nenhum paciente. É que assim, eu acho que eu nunca tive paciente amputado no geral, assim. Entendeu? Se pensar na minha carreira, acho que eu nunca atendi. Então, e aí de palmilha também não, mas é uma boa pergunta. O meu TCC foi em amputados. Mas só o TCC. Depois eu nunca mais atendi também. Meu TCC foi na área de cardio, também nunca fui pra Olha essa área. Seu TCC foi em quê? Não, o meu já era força muscular e alteração. Já tava na área mesmo. Você foi mais assertivo já logo no começo. Dei sorte. Dei sorte, porque a gente nunca sabe o que quer, né? Demora muito. Não, quer dizer, tem gente que, nasceu sabendo o que quer. A gente escolhe muito cedo as coisas, né? E aí vai descobrindo só. Diz uma coisa, quem indica palmilha? Porque, por exemplo, eu sei que fisiatras indicam palmilhas, mas... Ortopedistas. No meu caso é assim. Eles indicam palmilhas, mas eles indicam palmilhas ortopédicas. São palmilhas diferentes. Então, quando a pessoa chega, entra em contato, até com uma secretária e tal, e vai conversar, já é dito para ela que eu não faço palmilha com prescrição pronta. Eu faço palmilha de acordo com a avaliação que eu faço. E é uma palmilha que ela é postural, é terapêutica, ela não é ortopédica. Então, é muito diferente. A palmilha ortopédica é uma receitinha de bolo ali, que o médico, ele vê ali, você pisa, tá um pé meio plano, arco tal, correção de arco, com tantos milímetros, ele coloca para todas as pessoas igualzinho. E aí, você vai e leva num ortesista, um cara que faz órteses, ele vai só fabricar de acordo com o que está escrito ali, você passa na loja, pega e leva embora. Em nenhum momento é visto como que seu corpo como um todo fique em cima daquela palmilha, entendeu? Então, a palmilha ortopédica, ela é muito assim, aquela coisa de especialidades. Então, ela particiona muito ali. Então, melhora o pé ou o joelho no máximo, mas não vê o resto. A minha palmilha, eu vou ver a pessoa como um todo para colocar, entendeu? Então, elas são palmilhas muito diferentes. Eu não faço palmilha com a prescrição de um ortopedista. Eles indicam, fisiatra, ortopedista, indicam palmilha. Mas tem alguns que indicam as posturais, né? O Henrique, por exemplo, ele indica palmilha postural. Ele já entende, já sabe como é que é. Mas a maioria não conhece esse tipo de palmilha e é o que eles são ensinados na faculdade, então eles vão indicar o que eles conhecem, né? Mas não é o tipo que eu trabalho, é outro tipo de palmilha. Não sei se você já passou por isso também, Ana. O paciente chega, às vezes nem procurando por palmilha, nem sabe que você trabalha com isso, você faz toda a sua avaliação, percebe que pode haver alguma coisa e faz a avaliação. Daí você fala, olha, você vai precisar de palmilha. Você faz toda a avaliação bonitinho, mostra, demonstra, usa a palmilha teste lá para mostrar para ele. Ele fala assim, aonde que eu vou comprar agora? Daí fala, eu que produzo. Você? Ixi, várias vezes. Um fisioterapeuta que faz palmilha? Muitas não é lá no vezes. shopping? Né? Inclusive nas redes sociais, porque às vezes eu posto falando sobre palmilha. Aí onde que eu posso comprar? Ela manda, onde que eu posso comprar essa palmilha? Aí, vai lá no link da bio que tem lá. Acha que é marca consulta comigo lugar, que tem. Algum lugar pronto. Mas aí essa avaliação tem que ser presencial, porque eu faço consulta online também, mas de fisioterapia. Mas não dá, né? Esse tipo de avaliação não tem como, tem que ser presencial. E qual que é o lance da palmilha teste aí? Tá, então, eu que falei, né? Não, você tem moldes de palmilha pré-determinadas que você consegue colocar alguns elementos onde você precisa de acordo com sua avaliação e você verifica se já há alguma diferença para você ter uma certeza que é aquela que vai funcionar. Mas aí o cara põe aí... Não, ele anda, a gente põe a palmilha no sapato dele, né? Você tem uma... Na verdade, a gente tem várias formas de vários tamanhos, não sei você, sim, mas... calças de vários tem tipos, vários formatos. Tipos. Você monta como se fosse um protótipozinho. Deu legal. Deu uma melhora a partir da nossa reavaliação aqui. Então é essa. Não é essa. Vamos mudar alguma coisa. Então, antes dos seus colegas de turma te ligarem para fazer a palmilha, eles já tinham feito a palmilha teste? Sim, eles fazem tudo, eu só confecciono. Confeccionava. Né? Não trabalho mais com isso. Então, como eu que confecciono, então, o que eu faço? A pessoa chega, eu não tenho a palmilha teste em si. É o mesmo objetivo, mas eu coloco os calços e vou testando na hora. E aí eu já tenho todas as anotações, aí a gente faz a impressão, a medição do pé, tudo para na hora de eu fazer, eu
colocar exatamente naquilo que foi testado, que deu certo, que tiveram as correções necessárias na hora de eu confeccionar a palmilha. Mas se você vai terceirizar, aí tem que fazer isso. Beleza, aí eu usei a palmilha lá por 1 ano, porque ela durou 1 ano. Aí eu tenho que fazer outra? Você reavalia para ver se precisa. Quando que eu não preciso mais? Então, vai fazendo de 6 meses de reavaliação. Aí você vai comparando. Os exames de baropodometria vão dando muita diferença. Então, a partir do momento que a pessoa, as queixas, os sintomas melhoraram, e você vê que no exame de baropodometria os parâmetros melhoraram muito, você começa a fazer um desmame. Não tira de uma vez, mas você faz um desmame. Então, depende de cada pessoa. Você vai reavaliar para ver, olha, não, você ainda está com essa alteração, a pessoa fala, ainda tem um pouquinho de dorzinha ali. Aí, então, vamos manter mais um pouquinho. Por isso que tem que sempre ir reavaliando. Para a pessoa não usar de mais e também não usar de menos, entendeu? Ficar sempre o ideal para ela naquele momento. Porque se a pessoa, por exemplo, avaliei hoje, nesses 6 meses que ela usar, se ela mudar algumas coisas, por exemplo, era sedentário, não é mais, faz atividade física, ganhou peso, perdeu peso, tudo isso também vai modificar as alterações que aparecem na baropodometria, entendeu? E aí a palmilha já não está mais tão ajustada para ela. Por isso tem que ser feita uma reavaliação, um novo exame para você ver se aquelas correções que estão ali estão servindo agora para o momento daquela pessoa. Você sente que ainda, agora falando do fisioterapeuta em si, você acha que ainda tem muita oportunidade para o fisioterapeuta entrar nessa área? Eu acho que tem. Eu acho que tem poucas pessoas, assim, profissionais que realmente trabalham bastante com isso. Eu acho que não tem muito, não. E eu acho que é uma área que está crescendo, tendo cada vez mais evidências científicas, que antes tinham poucas mesmo, não tinha muito. Agora está tendo cada vez mais evidências. E eu acho também com você fazendo no dia a dia e vendo os resultados, as pessoas estão percebendo que tem resultados, né? Lógico, com a mídia social também as pessoas começam a perceber que existe. Porque eu, por exemplo, quando eu fui fazer o curso, eu não sabia que existia. Ah, sim. Foi um colega que me falou, né? Então, também tem uma divulgação maior e as pessoas estão vendo. Eu acho que tem bastante mercado ainda para esse tipo de profissional, para essa área, né? Pô, eu fiquei com... Tem uma dúvida aí, a galera vai dar risada. Seguinte, andar chulé? Não. Porque, pô, tem uns tipos de calçado, nossa senhora. Tem uma marca que é um nome feminino que, puta, dá um chulezaço. Tem. Total, assim. Porque se der chulé, lava, qual que é? Então, a palmilha que eu trabalho, ela tem uma cobertura antibacteriana. Então, ela é muito difícil dar cheiro, tá? Mas, ao mesmo tempo, se ela teve algum problema ali que sujou de terra, normalmente não tem que lavar. Mas vamos supor, a criança foi lá, ficou jogando futebol e sujou de terra. Aí dá para lavar, mas aí tem também você tem que explicar para o paciente. Não pode deixar mergulhado na água, porque daí ela vai descolar. Não pode deixar secando no sol, porque ela vai deformar. Então tem uns cuidados que são passados. Ah, boa. Tem uns cuidados ali quando o paciente vai fazer a prova, né, da palmilha, a gente fala, então tá. Aí eu mostro, olha, é melhor colocar assim e tirar assim, né? Justamente para que ela dure mais. Então, se você tiver que limpar, passa um paninho úmido aqui com um produtinho, um álcool gel ali, né? E aí deixa secar na sombra. Então, a gente passa essas instruções. Mas normalmente não dá cheiro por causa disso, porque ela tem uma coberturazinha ali que já... Agora, se a pessoa tem muito chulé, daí tem que tacar um talco, mas não muito. Porque uma vez um paciente foi lá... Manda aí, vai. Fala e ele o pôs seu chulé, tanto talco, mas tanto talco, que ele entrou nos buraquinhos da palmilha. E assim, na reavaliação de 6 meses, não precisa fazer uma palmilha não, porque ela dura 1 ano. Então, eu vou ficar com essa palmilha se precisar fazer alguma mudança. E aí, eu vou desgastar, vou trocar os calços. Quando eu fui abrir essa palmilha, ela meio que abriu sozinha, assim, de tanto pó, tanto talco que tinha, que o paciente tacava. Foi entrando, assim, aí foi desgrudando ela. Já estava meio que desgrudada só por causa disso. Então, assim, também exagero, também não precisa, né? Põe um talquinho ali, pronto. Mas essa pessoa tacava muito, acho que ela já estava acostumada a fazer isso. E aí foi entrando, assim, na palmilha. Foi meio difícil de refazer essa palmilha, quase que eu não consegui colar de novo de tanto pó que tinha. Já passou por isso? Já, muitas e muitas vezes. Inclusive também de pé molhado, né? Toma chuva. Pé molhado, qual é que é? Aí, sei lá, chove, pisa na água de alguma forma. Fica muito tempo molhada ali, ela vai descolando. Que é a mesma coisa que você deixar mergulhado na água, né? E pé suado, né? Tem gente que soa muito pé? Deve ter, né? Tem. Tem de tudo, né? Tem. Tem de tudo. Tem. Tem gente com hiperidrose. Isso. Tem. Mas ela absorve bem, ela tem uma absorção boa, assim, Aí, lógico, por uma meia, né? Também ajuda. Mas acho que eu nunca tive um problema por causa disso. Também não. Né? Mas assim... De descolar, não. Agora do talco, sim. O que mais que teve além do talco? Que você lembra? Lembra algum, não?
Aí teve isso da máquina de lavar aqui que encolheu, né? Ficou uma micropalmilha. Aí aqui usou de um lado só. Palmilhinha. Aí teve aqui, teve que usou de um lado só. Já teve que usou trocado? Não tá encaixando, não tá encaixando. Não. Faz uma chamada de vídeo aí. Pô, tá trocado. Ah, é um verdade. negócio Então que beleza, sacou. Olha, não teve, porque, tipo assim, ela tem um recorte que dá pra você perceber. Ah, mas a né? galera- Olha, você vou te sabe, né? Às vezes a criança, quando é criança, ela não brinca daquele de É. quadrado, bolinha e triângulo que você encaixa, sabe? E às vezes acontece. Ah, mas o que usou de ponta cabeça Às deve vezes ter usado acontece. trocado. Né? Então, ela pôs ponto de cabeça, mas trocou os pés. Também Quando você trocou vê os pés. Daí ele encaixa ao contrário. Usou de ponta cabeça Tá. e trocada. Entendi. Trocado, é é. verdade. Porque se for só de ponta cabeça, não ia encaixar. Não ia encaixar, Mas tem exatamente. gente que força. Olha só. É. Nossa, mas né? Porque embaixo é tipo um paninho pretinho, assim, que é o acabamento. E em Sim. cima é um EVA lindo, maravilhoso, todo E macio. você fala, ó, isso aqui que tem que estar em contato com o seu pé para fazer o estímulo. Tem que explicar bem. É bem parecido com isso aqui, a parte de baixo, ó. Assim, É. visualmente. É. Daí é tudo liso. É. Daí a pessoa deixa ao contrário. Daí não funciona nada. Você faz palmilha há quanto tempo? Você é a palmilheira há quanto tempo? Boa pergunta, deixa eu ver. Eu me formei ou em menos. 2006, daí eu fiz um curso, mais uns 5 anos, acho que 2010, 2012. O que, que é, mudou 10 de, anos. o que, que 10 mudou de lá anos. pra cá? 10, 12 anos. O que mudou de lá pra cá? Os materiais foram mudando, foram evoluindo, assim. Antes tinham materiais muito duros, era mais material em EVA mesmo, assim, os calços meio duros e pesados. Então eles foram mudando, tem vários estudos aí, foram mudando, tendo materiais que são mais leves e um pouco mais macios, mas são resilientes. Ou seja, você pisa, ele dá uma afundadinha ali, mas você tira o pé e ele volta, né? Teve isso também, materiais mais leves, porque antes era muito pesado, era uma reclamação que os corredores tinham. Ai, nossa, tá muito pesado para eu correr aqui. Hoje os materiais são mais leves. E aí também tem cores diferentes que antes não tinha. E você tem uma variedade maior e muito mais fornecedores diferentes. Ah, cor é bacana pra quem né? usa, tipo, em chinelo, né? Sei lá. Porque aí fica a mostra, né? Normalmente, não sei se com você também, os EVAs eram normalmente em azul e preto. Né? Azul e preto. Agora tem pra criança, Tem estampadinho. pra tudo, tem sabe estampado, assim? tem várias cores. E eu tinha umas pacientes idosas lá na Praia Grande que só andam de chinelo. Mas esse negócio azul vai ficar horrível. Mas esse preto é tão sem graça. O que eu faço? Daí Tá fui buscar com o fornecedor, dei sugestão para o cara, daí começou a trazer mais cores. E as palmilhas pra sapatos, sandália, vai. Porque tem gente que só usa sandália e vai usar na sandália, aí eu uso o velcrinho Sim. lá que você falou. Mas aí a sandália, ela é preta. A sandália cor caramelo, mas daí a palmilha é preta. Exato. Não, isso aqui não Não, tem uma tem que palmilha ser- caramelo. tem que Eu ser falei, olha, se você begezinha quiser também. fazer uma de cada cor, né? Aí fica Pô, a seu critério. top. Não, o melhor é quando o paciente fala, não, faz um para cada tênis que eu não quero trocar. Nossa senhora, aí é Nossa, sensacional. eu estourei. E Aí- acontece. Aí acontece. Acontece. Aí tem preguiça de trocar, acho que eu não vou lembrar. E aí faz umas 2, 3 palmilhas. Quanto tempo pra fazer uma palmilha? Você já falou, mas assim, só pra... Quanto tempo que eu trabalho Não, com isso? pra confeccionar. Pra confeccionar mesmo, assim, a média, que depende, tem umas palmilhas mais difíceis, umas mais facinhas, depende, na média, pra finalizar tudo 1 hora. 1 hora, pra finalizar. É. E no começo você levava o quê? 3? Mudou, acho, umas 2 horas, por aí. Assim, você pergunta para ela estar montada ou já seca? Né? Porque Ah, não. você tem Tipo, o seu tem trabalho a cola. manual, de fato, ali. Então, a parte manual, tô contando com os riscos, toda a medida que a gente tem que fazer, daí colar, e aí depois moldar e depois lixar. Eu não sei se você já tem um material, se você compra placa de resina ou se já vem ela prontinha e daí você só... No começo, eu fazia, hoje não. Vamos poupar trabalho aí, eu compro as Porque peças eu faço prontas. em meia hora, tá pronta. Então, o que acontece? Então, é uma média, porque, por exemplo, eu faço muito palmilha para criança. Ah, tem muito E mais palmilha para criança eu detalhezinho. faço adaptações, porque Sim. as peças vêm para tamanho adulto. E aí você tem que recortar e lixar e fazer os acabamentos das peças, entendeu? Para fazer para criança. Então, e aí pés de tamanho diferente, então daí dependendo você tem que ficar um pouquinho menor, um pouquinho maior. Então dá mais trabalho. Então é por isso que eu falei uma média, assim. Mas tem umas que são muito rápidas, tem umas que se demora 20 minutos, 30 Pô, minutos, pra realmente. criança, mas às vezes rola aqueles tirão e a criança perde rapidinho. Sim. E perde. Aí essa questão da durabilidade, perguntam para mim e falam, olha, a palmilha dura 1 ano. Para criança depende do crescimento do pé dela, né? E vai precisar ficar atento nisso. Porque normalmente funciona assim.
traz um tênisinho da criança, eu faço para aquele tamanho, bem justinho ali e tal. Se crescer um número a mais, vai ficar um vãozinho na frente, mas que o pé da criança não vai chegar lá e a palmilha não vai ficar solta. Então ainda dá para usar um tênis com um número a mais. Cresceu 2 números, não dá mais. Aí ela fica solta, os calços não vão ficar exatamente no lugar que você precisa ali, entendeu? E aí o pezinho vai fazer assim, em cima do final da palmilha, não vai ficar confortável. Não fica legal, Então tem isso também. Tem uma galera que diminui o rendimento? Tipo, o esportista, fez a palmilha, ficou pior. Já teve isso aí? Nunca tive. Eu, pelo menos, nunca tive. Sim, só... Pode acontecer, né? Mas pode pra acontecer mim, não. total, cara. Alguns podem não Confortável. relatar. Até porque eu não atendia mais. Hoje em dia eu não atendo tantos atletas. Talvez quem seja mais focado em atleta e faz palmilha só para atleta, daí a cara, pode probabilidade falar, aumenta, né? Sei lá, eu comecei a pisar mais no antepé e, fiquei confortável com a palmilha. Não, nunca Às vezes aconteceu. tem, né? Só É curioso do atleta só melhorou. Que, como a gente falou, né? Quando um corredor faz, todo mundo quer fazer, né? E eu lembro lá na Praia Grande também, que eu fiz lá para um que precisava, todo mundo da assessoria, não, porque eu também quero, tal, não sei o quê. Porque achava que ia aumentar rendimento, ia diminuir não sei quanto no pace. Né? Não, marca aí. Vai que você precisa. Tipo, muitos não precisavam. Sim. E eu não fazia um negócio, tipo, vou sair vendendo só porque eu quero vender. Claro, vou exatamente. confeccionar só pra vender. Não. Você precisa, a gente faz. Você não precisa, não vai fazer. Mas eu quero, Mas é bom que você já tira a dúvida, né? A pessoa vai lá e faz uma baropodometria, uma avaliação e fala, olha, não precisa. da galera. Porque eles têm muito de... mas não vai fazer, pô, não vou fazer. E depois piora, a culpa é do profissional. Lógico, não pode fazer uma palmilha pra pessoa que não precisa, né? Não... Exatamente. Pode piorar o quadro. Sim. O quanto que a baropodometria demonstra alteração, de fato, assim? Já teve paciente que melhorou sintoma e piorou a baropodometria? Nunca. Sempre, ou fica a mesma coisa, ou melhora, no meu caso. Então, assim, porque é a mesma coisa. Tem gente, assim, que tem uma percepção corporal ruim. A pessoa, ela você já vê que ela tem, então você vai mostrar um movimento, ela não entende o movimento que você fez e tal. Então, assim, ela usa 6 meses. Daí, quando vai repetir o exame, então ela faz sem palmilha, né? Vamos ver se tem diferença do primeiro exame que ela fez sem palmilha e sem ter usado. E aí, esse tipo de pessoa, você vê, tá muito parecido com o outro. Mas ela tá sem sintomas que ela tinha antes. Tá sem sintomas, tá ótima. Essa pessoa tem que ficar usando um pouco mais de palmilha aí, talvez para sempre. Mas isso é uma porcentagem muito mínima. E também as pessoas com, né, discrepância de perna mais curta, aí tem que usar Aí sempre. sim, aí é permanente. Mas a grande maioria tem diferença e sempre melhorando, nunca piorando, na verdade. Justamente porque eu sempre tô reavaliando. Essas pessoas que demoram, tem gente que demora, tá? Eu falo assim, tem que vir de 6 em 6 meses. Tem gente que não vem. Tem gente que vem depois de 4 anos e tal. Mas aí eu deixo muito claro pra pessoa, olha... 4 anos. Tem. Fala, não, mas eu usei nesses 4 anos. Mas olha, a palmilha com certeza não está mais ideal pra você. Entendeu? Ela está desgastada, ela está achatada, não está tendo mais o resultado que a gente queria, né? Então, assim, mas para esse tipo de pessoa, a gente já espera que não esteja, que a baropodometria não vá. Então, assim, na sua pergunta se a pessoa usou certinho e fez as reavaliações, a baropodometria melhora. Mas tem esses casos que a pessoa às vezes não usa, às vezes demora muito para voltar. Daí, realmente, você pode ter uma piora ou ficar muito estagnado ali. Mas aí é por erro de uso, por não fazer o tratamento da maneira a gente fala, se adequada. que nem o médico passa um remédio, se você tomar certinho, a tendência é que você melhore. Se você toma tudo errado, dia sim, dia não, esquece, dosagem errada... É isso aí. Anticoncepcional. Exatamente. Aí, então, falhou exatamente. Um dia, arca com Exatamente. as consequências. Entendeu? É por aí. É mais ou menos isso. Bacana. Eu acho que, assim, dos temas que a gente abordou em relação à palmilha, acho que a gente conseguiu abordar várias dúvidas, um começo, um meio e fim, acho que ficou organizado. Eu sei que a gente teria muito mais temas que a gente pudesse abordar, até porque você trabalha com áreas diferentes, mas normalmente a gente sempre quer focar. Extrair de um ponto específico. Nós nunca encerramos o podcast. Geralmente é o João que fala essa parte. Eu sinto tão bem quando eu falo as partes do João. Eu tô assim, tipo, geralmente ele tá com a minha fala. Total, cara. Mas eu gostei, continua. Não, mas vai, eu perdi o ritmo. Eu deixo. Eu tinha embalado, sabe? Eu não perdi o caso. Eu mesmo me perdi no ritmo, sabe? Sabe quando você tá confiante? Vou fazer uma manobra de skate. Eu vou. Aí não vou mais. Aí pau. Eu sei como é isso. Vai. Então agora eu vou... João, conduza. Vamos lá, então. Ana, primeiramente a gente quer agradecer muito aqui a sua presença. E é um papo que eu adoro bastante. Ai, gente, adoro palmilha. Deu até uma saudade. Agora você quer voltar a produzir? São Paulo é grande, né? Tem bastante profissional.
Porra, total, é só você Fazer a avisar que máfia você já, é brincadeira. palmilheiro. Então, se você gosta... É palmilheiro? Tem. Qual é o nome? Como eu chamaria vocês? Palmilheiro. Tô ligando pra palmilheira. Ana Palmilhas. Ana Palmilhas. Ana Palmilhas. E João? Mendes mesmo. É, palmilheiro, mas palmilheiro. Tô palmilhando. Se você liga... a Ana tá com a Ju, né, Ju? Isso. Eu acertei, mandei bem. Eu vejo nos stories, a Ana tá com a Ju aqui. Já chegou a mandar mensagem pra ela e ela falou, tô palmilhando? Porque as pessoas, elas mandam, sabe? Estou confeccionando. É, Acho que ela já lógico, mandou. é, Estou confeccionando. Ah, nada. A gente Mandou. é chique. Ela mandou, tô palmilhando, eu tenho certeza. Vai. Tô só na função aqui. Tô na funça. Qual? Palmilhando, pô. Mas nós não encerramos como nós falamos, né? Até, se você tem então agora esse momento, quanto você quiser, é só olhar aqui para essa câmera e passar o seu recado. Pode falar de seus produtos, um momento coach, um momento reflexivo, Ai, aquilo chique, que você gente. quiser, seja para o público geral ou para os fisioterapeutas. Tá. O espaço é seu e quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Pode abordar seu infoproduto, que você fala com a Sim. comunidade tranquilo, viu? Sim, muito obrigada, viu, pelo convite. Gostei bastante. É legal bater um papo assim e expor algumas coisas. Eu acho interessante as informações. Quanto mais a gente puder, que nem fiz sem limites, né? Poder disseminar as informações melhor, né? Exato. Mas assim, o recado que eu tenho para você que está aí é o seguinte: vamos nos movimentar mais, gente. Esse está sendo o grande problema hoje em dia que eu vejo no consultório, nas minhas redes sociais também. Que as pessoas estão ficando muito sedentárias, a gente tem tecnologia aí, a gente tem a Alexa, que você fala, Alexa, acende a luz, apaga a luz, né? É tudo muito, a gente chega lá, já vai de elevador, não vai de escada. Então, assim, pequenas mudanças de hábitos no dia a dia que a gente faz, a gente já consegue ir melhorando e saindo desse sedentarismo. Sem, assim, necessariamente falar, nossa, já vou para academia agora. Vamos mudando um pouquinho, né, alguns hábitos que você já vai se sentindo melhor, né? Então, tem que virar a chavinha. Essa coisa de ficar muito ali, sentado no sofá, vendo Netflix, não pode falar mais, vendo lá uma série. Maratonando e fazendo, ficando muito parado. O problema é esse. Então, assim, se a gente tivesse em posições, sei lá, olhando o celular, essas posições que às vezes falam que não é muito boa, mas mudasse o tempo todo, não teria problema. O problema é que horas no celular, horas dormindo numa posição ruim, né? E isso vai tendo... vai trazendo pra gente um mundo com mais dor. Então, as pessoas estão cada vez com mais dor, as pessoas estão se entupindo de remédio, né? O tempo todo, porque é mais fácil você tomar um remedinho do que fazer um exercício. Exato. Né? E é por isso que eu criei a comunidade Libertador, que chama, que é uma comunidade com videoaulas, com exercícios, que daí difere um pouquinho dos exercícios do Instagram, porque eles são mais compridos, né? Mais passo a passo mesmo, para cada coisa específica. E vamos ter convidados também, outros profissionais da área da saúde, falando sobre dor, que é para ajudar as pessoas a se libertarem da dor. Então, é esse o meu recado. Vamos tentar melhorar esse quadro mundial que a gente está tendo, inclusive de vício em remédios, né? Para melhorar a dor, sem ficar dependendo de remédio, coisas do tipo. Palmilha é uma coisa que ajuda? É uma coisa que ajuda. Fisioterapia também e os exercícios terapêuticos também. Então, tudo que dá pra gente fazer sem ficar refém do remédio, né? Acho que é interessante. Obrigado mais uma vez, Ana. Obrigada Vocês a aí de casa, galera, quem aí assistiu, tira um print, se você já tirou, uma foto da sua televisão ou do seu carro, eu não sei onde você está assistindo, onde você está ouvindo, e marca @AnaPalmilhas. Isso aí. É isso mesmo, Ana E Palmilhas? marca, Ana Palmilhas. Marca Ana Palmilhas e marca também aqui @Físio Sem Limites, que nós vamos repostá-los nos nossos stories. Quero agradecer a presença aqui de todos mais uma vez. Tem todas as comunicações nossas aqui na descrição do vídeo. E a gente espera vocês no próximo episódio. Valeu, gente! Valeu.